Eu vou direto ao assunto. Gostaria aqui de pedir socorro ao Ministério Público do Estado de Rondônia. Semana passada, de segunda-feira até hoje, quando nós denunciamos aqui em tribuna a arbitrariedade, o abuso que a Energisa está fazendo com o nosso município e com o Estado de Rondônia, recebemos muitas denúncias. Não pode ficar do jeito que está, porque o Ministério Público tem um papel importante na sociedade. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, o Ministério Público, ele tem a legitimidade dentro de uma ação, o Ministério Público, ele é como o guardião da lei. Então, se a lei não está sendo cumprida, ele precisa agir, não precisa ser procurado por ninguém, ele pode agir de ofício. Então, eu quero pedir ao Ministério Público do Estado de Rondônia que, diante das denúncias, diante das evidências, diante de tudo o que está acontecendo no Estado de Rondônia, que haja, que tenha a hombridade de abraçar a sociedade e não permitir que isso aconteça com o nosso Estado. Nós temos uma lei estadual, essa lei estadual foi aprovada no ano de 2007, propositor, o deputado Euclides Maciel, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que não permite o corte da energia elétrica na sexta-feira, nos feriados, nos finais de semana e nas vésperas de feriados. Então, nós gostaríamos aqui de pedir ao Ministério Público que entre com essa ação, porque a Energisa está descumprindo uma lei estadual. Outro sim, as denúncias por vários consumidores de adulteração em seus medidores. A denúncia de vários consumidores que medidores estão sendo retirados, substituídos, sem a anuência do consumidor. Isso é crime. Se há indícios de crime, se há denúncias, precisa também interferência urgente. Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil. Pelo menos que se investigue as denúncias e tudo que está acontecendo aqui no município de Ariquemes, Estado de Rondônia. Você, cidadão, você que está ouvindo neste momento a Câmara Municipal, assistindo através do nosso Facebook, se retirar o seu medidor sem o seu consentimento, sem você estar presente, com argumento de perícia, isso é crime. Está garantido também na resolução da ANEEL, já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem que ter a notificação, no mínimo 10 dias, com local marcado, data marcada e horário marcado. Sem a sua presença, isso não pode acontecer, é crime. Perícia unilateral é crime. E já teve vários processos onde consumidores foram indenizados. Se aconteceu isso com você, procure a justiça, entre com processo de indenização, porque o que aconteceu é crime. Não pode ter perícia unilateral, ou com a sua presença, ou com o seu representante, desde que você dê a procuração. Então, algumas arbitrariedades, senhores vereadores, estão acontecendo aqui no município de Ariquemes e precisam ir a conhecimento da justiça. Nós precisamos da interferência do Ministério Público, que é parte legal, que pode ingressar com ação civil pública como parte legítima para a população, sem precisar ser provocado. É de ofício, custo legis, ele tem essa responsabilidade com a sociedade. Então fica aqui o nosso pedido, juntamente aos deputados estaduais, não pode ficar apenas no campo da conversa, da cobrança, na oratória e na divulgação em Facebook e em redes sociais. Tem que sair desse campo e tem que ir para a ação. Então fica aqui o nosso registro, contas abusivas, reajustes abusivos. Recebi, senhor presidente, uma conta de um sitiante num valor de R$12 mil. Isso não existe, é incabível um sitiante pagar uma conta de luz de R$12 mil. E aí manda procurar os responsáveis em Porto Velho, nada disso. Procure a justiça, o Ministério Público tem que agir. Ele tem a responsabilidade de ingressar com uma ação diante dos indícios de crimes e irresponsabilidades cometidos pela empresa Energisa. Então fica aqui a nossa cobrança. Eu gostaria de propor que a Câmara Municipal de Ariquemes esteja provocando o Ministério Público e a Justiça, Polícia Federal, porque a ANEEL, ela que é responsável pela regulamentação de questão de energia no Brasil, a empresa responde mediante ela. Se é uma autarquia federal, a Polícia Federal tem que ingressar com a investigação nesse campo.
E eu gostaria de propor um ofício com assinatura de todos os vereadores. A Câmara Municipal de Ariquemes, provocando o Ministério Público, provocando a Justiça, provocando a Polícia Federal e a Polícia Civil. Quero contar com o apoio de todos. Essa semana estaremos aqui elaborando este ofício, colhendo a assinatura de todos os senhores vereadores. Chega, basta, abuso não. Parou. Fica aqui o nosso registro. Muito obrigado pela parte.